Amada Igreja do Senhor, a se colocar sobre vossos pés, vamos dar início a mais um culto na presença do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiver reunido no santo nome dele, ele se faz presente. Então nesta noite vamos entregar o nosso melhor na presença do Altíssimo Deus Todo-Poderoso. Oremos. Altíssimo Deus Todo-Poderoso, eu quero, ó Deus, neste momento, ó Deus, apresentar-me, ó Deus, diante da Tua Santa Presença, apresentar, ó Deus, os Teus filhos, a qual já se encontram, ó Deus, na Tua casa, Pai. Eu venho te pedir, ó Deus, que nesta noite, Pai querido, algo sobrenatural possa acontecer em nosso meio, Pai. Que o Senhor venha manifestar o Teu poder, ó Deus, em nosso meio, Pai. Que o Senhor venha curar os enfermos, Pai querido e amado, nesta noite. Eu te peço, querido Deus e amado Pai, que o Senhor venha receber todo o nosso louvor e adoração diante da Tua santa presença, Pai. Que o Senhor possa tomar, ó Deus, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, a nossa frente e a nossa retaguarda, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que os hinos entoados nesta noite, ó Pai amado e Pai querido, possa quebrantar corações nesta noite, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor tome a direção, ó Deus, deste culto, tome, ó Deus, a vida da dirigente, pastora Ana Paula, a qual estará, ó Deus, na direção deste culto, ó Deus, a qual oferecemos a Ti nesta noite, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor tome, ó Deus, o nosso pastor Emerson, a pastora Regiane, nesta noite. Vai os alcançando, Pai querido e Pai amado, tirando, ó Deus, toda a enfermidade, ó Deus, sobre a vida deles, Pai querido. Que o Senhor possa descer, ó Deus, sobre a vida deles nesta noite, e que eles possam, Pai querido e Pai amado, sentir o toque do Senhor, repreendendo toda a enfermidade, ó Pai amado. Estamos aqui, ó Deus, neste momento, ó Deus, para engrandecer e adorar o santo nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, ó Deus, aqueles a qual estão a caminho, ó Deus, da Tua casa, o Senhor vai os livrando, os guardando, os protegendo, Pai. E aqueles irmãos, ó Deus, a qual não conseguirem, ó Deus, cultuar nesta noite, Pai, o Senhor vai visitando, Pai querido, seja no seu lar, seja no seu serviço, que o Senhor possa, ó Deus, livrá-los, ó Deus, de todo mal, derramando a Tua graça e o Teu poder, Pai querido e amado. Que o Senhor, ó Deus, venha tomar as nossas vidas, venha usar, ó Deus, o pré-leitor, presbítero Marcos, ó Deus, na Tua santa presença nesta noite, como instrumento em Tuas mãos, Pai querido. Já nos preparamos, ó Deus, nesta noite, para entregar o melhor louvor, a melhor adoração, ó Deus, na Tua casa, Pai querido. Fale conosco, Pai querido e amado, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus é fiel, né, amados? Eu gostaria desta hora já dar uma oportunidade para a diaconisa Priscila trazer um hino da harpa, em nome de Jesus, amém? Vamos receber a serva de Deus com uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Pessoal, os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 3 da harpa. Glória a Deus. Bendito seja o nome. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é Filho de doutor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
convidar a amada igreja a abrir as nossas Bíblias, os Salmos de número 30. Aleluia. Vamos salmodiar ao Senhor nesta noite, né, amados? Aleluia. Ele que é digno, né, de toda honra, toda glória, de todo louvor. Diz assim, o título: a ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltastes e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me sarastes. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei ao Senhor e supliquei. Versos 12. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém, amados? Amados, nós estamos num tempo que nós precisamos buscar muito ao Senhor, né? Trazer pessoas para Jesus, orar pela nossa igreja, orar pelas nossas crianças. Nós lemos aqui no versos 2 que Davi falou: Senhor, eu clamei e tu me sarastes. Então vamos apresentar, amados, as nossas crianças, a Isa que está no hospital, a Malu, o pastor Emerson, minha mãe, todos que estão enfermos, em nome de Jesus. Não vamos confiar quando nós estamos tudo bem, porque no verso 5 e 6, Davi vai dizer: eu na minha prosperidade dizia, não vacilarei jamais. Não temos, amados, que ter essa confiança, que eu tenho tudo, né? Que eu estou com dinheiro, né? Não preciso buscar. Para que se eu tenho dinheiro? Para que eu vou com a quarta-feira para a igreja? Para que eu vou na oração? Para que eu vou no domingo? Ei, dinheiro acaba. Jó dormiu rico e acordou pobre. Jó dormiu com família, no outro dia não tinha família. Eu não sei quanto tempo também você está nessa situação. Talvez você chegou aqui chorando, entristecido, mas a palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Não sei quanto tempo você está chorando. Para alguns a noite dura um tempo, né? Dura alguns dias, uns anos. Para Ana durou anos, mas ela viu o sol, ela viu a alegria, veio para ela um dia. Ezequias também, né? Foi sentenciado de morte. O profeta Isaías nem chegou no pátio, já voltou e falou: não, Deus mandou dizer que tem mais 15 anos de vida. Talvez para alguns a noite tenha sido longa, e para alguns o Senhor já veio com a resposta. Eu creio nessa noite que é uma noite de resposta, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor com o grupo Oceano de Unção. Vamos receber eles com uma salva de palmas para o Senhor, amém? Aleluia. Paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Santo, poderoso, nosso Glória a Deus. Deus. Amém, igreja. Aleluia. Grupo de louvor Oceano de Unção, cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Vamos adorar ao Senhor, amém? Salmo 116, verso 12 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Verso 17 diz assim: louvarei ao Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. Verso 18 diz: louvarei ao Senhor nos seus santos átrios. Amém? Nós estamos na casa do
Senhor, nós viemos neste lugar. Muitas vezes nós viemos cansados, desanimados, tristes, mas nós acreditamos que o Espírito de Deus nos trouxe até este lugar. Amém? Glória a Deus. Muitos não puderam estar aqui nesta noite, mas você que está aqui hoje, Deus tem uma palavra para o meu coração. Amém? Não pense naquele que não pôde vir, porque o que pôde vir é porque é contigo que Deus vai falar nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Deixou esse amor, por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela fria louça se entregou. Eu não mereço a sua graça que me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Eu rendo a doença da manhã. Eu rendo de Deus são da vida. Felicidade da paz, grande Deus já dá. Santo do Israel, o seu nome. Rendemos ao teu amor, Jesus maravilhoso. Oh, tu és bendito e adorado, Que presença Pai. de Deus neste lugar, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos declarar Santo, com tudo, santo, meus santo, Deus de Israel. Santo, santo, santo. Glória, 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 glória. Ah, Espírito Santo. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Tão de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Recebo mão
haveria tempo de pensar e olhar para trás. Não haveria tempo de tosquenejar. Aleluia. Louvor que nós cantamos disse assim: não tenho tempo para perder com ressentimentos, porque Ele me ama. Não tenho tempo para perder pensando nas coisas que já me atingiu, que já me feriu, nas coisas que trouxe um pensamento para frear os meus passos na presença do Senhor, coisas que entristeceram, que machucaram, mas não tenho tempo para isso. Quando a gente se lembra do quanto que Ele nos amou, do quanto que Ele nos amou, aleluia, glória a Jesus.
passar pelas águas, é certo que nós vamos passar pelos rios, é certo que nós vamos passar pelo fogo, mas quando nós passarmos pelas águas, Ele estará conosco, amados. Quando nós passarmos pelos rios, eles não nos submergerão. E quando nós passarmos pelo fogo, a chama não arderá sobre nós, porque foi Ele que nos criou, porque nós somos dele, amados. Nosso nome está nas mãos dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero levantar um clamor pela Isa agora. Em nome de Jesus, eu quero que a igreja me ajude em oração. Em seguida, a nossa missionária Carmina vai estar com a oportunidade. Por todos os enfermos, amados. Pelas nossas crianças. Pela Manu, que não está bem também. Pelo pastor Emerson, pela minha mãe. Aquele que não pôde vir, porque está com alguma enfermidade. O Senhor, Ele é um Deus que é de perto, mas também é Deus de longe. Ele não mudou, Ele continua curando. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, estamos unidos aqui pela fé. Deus, o Senhor diz na tua palavra que a oração da fé muda o doente. A tua palavra diz que o Senhor levou as enfermidades, as nossas moléstias, Pai querido. Deus, em nome de Jesus, nós temos Deus que é o Deus de Jeová, Deus que cura, Deus que liberta. Deus, em nome de Jesus, visita aquela senhora agora, visita aquela aí, visita essa mãe, em nome de Jesus. Mas, Senhor Deus poderoso, para tirar ela da prisão da Senhor, em nome de Jesus, Espírito do mal, cuida das nossas finanças, meu Deus, continua cuidando da nossa saúde, livrando, cobre do seu sangue, meu Pai, todo espírito de enfermidade agora, faz repreender no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. E eu profetizo a cura, o rápido estabelecimento da tua filha que está aí naquele hospital, da Manu, Senhor, que a dona Cida tem orado tantos anos, meu Deus, sobre essa enfermidade. Pai, o Senhor falou por esses dias que a cura é o meio, o Deus que cura, liberta e salva. E eu creio que a vitória profetiza saúde no meio do teu povo, no nome de Jesus. Amém, amém, amados. Pode sentar aplaudindo ao Senhor. A nossa oportunidade para a nossa missionária Camila, amém? A paz do Senhor, igreja. Amém. Hoje viemos adorar um Deus maravilhoso, que é digno de toda honra, toda glória. Um Deus que transforma pastor de ovelha em rei. Um Deus lindo. Davi, gente, ele não tinha força, ele não era preparado, mas ele tinha algo que Deus procurava, que era um coração quebrantado e um coração sincero. Talvez você venha aqui essa noite, você está se sentindo pequenininho, você está se sentindo incapaz, mas eu tenho uma palavra para você de perseverança. Deus, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo, as coisas pequenas. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele vai naquela pessoa que ela se sente menor, aquela pessoa que ela não é vista, ela não é lembrada por ninguém. E Ele faz coisas poderosas acontecer através da vida dela. Oh Senhor, muito obrigado, Pai. Porque Davi, gente, ele era pequeno, ele era de pequena estatura, mas Deus, Ele viu o coração dele. Então que a gente não venha ver o ser humano, as vestes, a estatura da pessoa, mas que a gente venha ver o coração dessa pessoa. Porque Deus, Ele vê o coração, Ele não vê o que os homens vê. Amém? Então não se sinta pequeno, porque Deus, Ele conhece o seu coração. E o Deus maravilhoso que levantou Davi, Ele está aqui essa noite. Ele vem com poder, renovar as suas forças. Quando você pensar que você está fraco, abatido e ninguém está te vendo,
palavra que fica 1 Samuel 16:7. Quero que os irmãos abram. Eu vou ler uma parte que diz assim: o Senhor não vê como o homem, o Senhor não vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aleluia. Glória a Eu Deus. queria também abrir em 1 Coríntios 1:27. Que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Glória a Deus. Então, essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos essa noite: não se sinta pequeno. Quando você pensar que ninguém está te vendo, não tem importância, ninguém precisa te ver realmente. Deus, Ele conhece o seu coração. E Ele escuta as suas orações. Quando ninguém escuta, Ele está lá, naquele quarto, guerreando com você, Ele está com você. E eu quero agradecer essa oportunidade. Que Deus abençoe toda a igreja. Amém. Deus é fiel, né, amados? Glória a Deus. Vamos continuar adorando a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Em Malaquias 3:10. A irmã Raquel tem um louvor? Pode ser? Então você louva aqui, em nome de Jesus. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo, que não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, amados? Amém. Por causa de nós, por causa da fé, depositar algo na casa do Senhor, amados. O Senhor, Ele faz multiplicar em outras áreas da nossa vida. Não é só na área financeira, né? Eu tenho visto a mão de Deus agir em várias áreas da minha vida, e essa mesma mão, ela está estendida aqui nesta noite para agir na vida de cada um, em nome de Jesus, amém? Vamos trazer os nossos dízimos, então as nossas ofertas. Segura na tua mão em nome de Jesus. Já está pronto o louvor em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer por essa oportunidade, meu Pai, de poder te louvar e agradecer e bendizer o teu santo e glorioso nome. Senhor, visita as famílias que estão aqui na tua casa, meu Pai, que vão trazer o teu dízimo, a tua oferta. Visita o celeiro e, Senhor, por favor, repreende, Pai, o devorador, o portador e o migrador nas nossas vidas, que venha, Pai, frutificar, multiplicar, Pai, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos trazer então os dízimos, as ofertas, vamos louvar o Senhor, em nome de Jesus. Em seguida, o diácono Márcio ora pelo nosso presbítero Marcos. Amém? E o pastor Jefferson finaliza, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus maravilhoso. Amém, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém.
Glória a Deus, aleluia. Vamos também chamar a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Peço que todos ficam de pé. Vamos orar pelo nosso presbítero Marcos, que diz a palavra do Senhor esta noite. Amém? Estende suas mãos e vamos orar pelo nosso filho honrado aqui de Deus. Querido Deus, Pai amado, te agradecemos, Pai, por este momento de estarmos aqui presente, Pai, diante da sua presença. Até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos permitiu estar aqui esta noite para escutar a tua palavra, Senhor. Usa o teu filho, Pai amado. Sei que o Senhor já preparou uma palavra ao seu coração, uma palavra revelada a ele, Pai amado, a qual ele irá transmitir a todos nós. Que possa, Senhor, encontrar em cada um coração contrito, Pai, uma terra fértil preparada para escutar a sua palavra e que venha, Pai, trazer sementes e frutos no futuro. Em nome de Jesus eu creio, Pai amado. Vai derramando a sua unção sobre a vida do teu filho, Pai, o presbítero Marcos, que irá trazer esta palavra esta noite, Pai amado. Senhor, proteja ele por toda a sua retaguarda, Pai, contra qualquer investida do inimigo, que caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que impeça, Pai, que a sua palavra seja proclamada nesta noite, Senhor. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu falar, será que a irmã vai colocar um chip em mim, irmão? Misericórdia. Graça e paz, irmãos, podem se aceitar. Hoje eu vou falar de um dos homens mais enigmáticos da Bíblia, que é Davi, que eu amo muito. Já para a gente não perder tempo, eu queria que você abrisse em Atos 13. E, irmãos, eu não tinha o que pregar, e eu nunca tenho o que pregar, e aí eu vou num site que chama www.entranoteuquarto.com, e ali você entra, abre a Bíblia e tem um monte de palavra ali. E aí mas a Bíblia é legal, irmãos, porque ela nos tira de uma zona de conforto e nos leva para uma zona de confronto. Isso aí vai gerando transformação em nossa vida, amém? Então hoje eu quero falar sobre Davi, Atos capítulo 13. Então, se algo ferir-nos nessa noite, irmão, não fica bravo comigo, fica bravo com a Bíblia, tá bom? Mas é bênção, né, irmãos? Tudo que foi escrito, Paulo vai dizer que por nosso ensino foi escrito. Então, quando a palavra ela é ministrada, Deus ele está nos ensinando. Amém? Amém. E Deus é o mestre por excelência, né, irmãos? Né? Ele é o mestre dos mestres, nosso Jesus. Atos 13, 20. Quem achou, diga achei. Amém. Amém. Obrigado, irmã Ludmila. Agradeço já a oportunidade, irmãos. Uma bênção mesmo estar com os irmãos e ministrar. É uma dádiva, né? E Deus nos chamou para isso, amém? Diz assim o texto, versículo 20. Atos 13, versículo 20. E depois disto, por quase 450 anos, deu-lhe juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por rei. Por 40 anos a Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Este, o qual foi retirado, e Deus levantou como rei a Davi, o qual ele mesmo deu testemunho, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que fará toda a minha vontade. Podem se assentar e nós vamos falar sobre Davi nessa noite. Só para você entender a história, para a gente contextualizar aqui, irmãos. Deus, ele governava o povo, né? Era a teocracia na época. Deus, ele usava juízes
mas o próprio Deus governava o povo. Só que quando nós vemos 1 Samuel capítulo 8, acontece algo muito interessante. O povo começou a ver as nações ao redor e começaram a dizer, todo mundo tem um rei. A gente acha que também queremos um rei. Parece que desde aquela época o homem gostava da religião. Porque quando Deus governa, é o governo de Deus sobre as nossas vidas. Mas a religião não, irmãos, ela sempre vai ter um homem governando. Imagine que aquele povo começou a ver os amorreus, os filisteus, os heteus, e começaram a falar, todo mundo tem um rei. E quando você vai estudar 1 Samuel capítulo 8, até Samuel fica meio chateado, né, com o povo. Ele vai lá no Facebook e coloca se sentindo chateado, né? Mas aí Deus chega para ele, chama ele lá no zap e fala assim, Samuel, não fica chateado com eles. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. E aí Samuel fica mais feliz, né? E aí Deus fala, eles querem o rei, então eu vou dar um rei. Por 40 anos Deus deu a Saul. E o interessante é que Saul era a resposta de Deus para um povo que queria um rei. Mas quando vai falar de Davi, Deus diz, eu achei Davi. E o interessante é que quando você estuda a vida de Saul, Saul reinou por 40 anos. E quando você estuda a vida de Davi, Davi também reinou por 40 anos. E 40 anos não fala apenas da idade de que eles reinaram. 40 anos na linguagem bíblica ela fala de uma geração. Uma geração apontando para Saul, uma geração que Deus rejeita, e em Davi uma geração que Deus aprova. Porque o interessante é que quando Jesus ele vem para a terra, como que ele era chamado? Jesus, filho de Davi viveu uma vida tão maravilhosa que ele se torna um pai geracional. E é isso que Deus tem esperado de nós. Quando nós levantarmos como uma geração, as pessoas vão olhar, esse é o tipo de pessoa que eu quero. O interessante é que quando você vai estudar a vida de Davi, Deus vai levantar um rei chamado Ezequias. E o interessante é que quando Deus levanta Ezequias para ser rei, a Bíblia diz assim, Ezequias filho de Acás. Mas Ezequias não seguiu o caminho de seu pai, mas fez tudo o que o seu pai Davi fez. Peraí, mas quem que era o pai de Acás? O pai biológico era Acás. O pai de Ezequias era Acás. Mas Ezequias decidiu no padrão de vida dele, seria o seu pai Davi. Quando eu e você, irmãos, começar a se levantar mesmo, dando um bom testemunho, as pessoas vão começar a falar, esse é o tipo de pessoa que eu quero ser. E quando nós olhamos para Davi, nós vemos isso. E aí acontece aquela situação, né? Saul, ele pisa no tomate, Deus chega para Samuel e fala, Samuel, pare de interceder por Saul, porque eu rejeitei. Mas agora eu vou levantar um cara. Se você puder colocar aqui para mim, Lud, o texto de Atos 13, 20. E a Bíblia vai dizer que Deus ele achou Davi. O Deus que é onisciente, que sabe de tudo, ele está procurando pessoas. Claro, ali é uma linguagem figurada, mas Deus ele está procurando pessoas. Pessoas como Davi. E o interessante é que o texto vai dizer que o próprio Deus dá testemunho, falando, eu achei Davi. Porque uma coisa, irmãos, é eu falar de mim. Outra coisa é o que as pessoas dizem de mim. Mas outra coisa é o que Deus fala de mim. E Deus diz, eu achei Davi. Homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E quando você estuda a vida de Davi, o que significa ser um homem segundo o coração de Deus? Segundo o coração de Deus, será que significa não errar? Não pecar? Não cometer falhas? A palavra segundo o coração de Deus, ela quer trazer um significado para nós, que é o tipo de pessoa que agrada a Deus. É isso. E quando nós olhamos para Davi, nós vemos isso. Achei Davi. Imagine Deus entrando no nosso quarto hoje falando, eu achei o Marcos. Eu achei o irmão. Eu achei a irmã. Deus está procurando, irmãos, pessoas como Davi. Não pessoas perfeitas. Não pessoas que não erram. Mas pessoas que geram prazer em Deus. Amém? E estudando a vida de Davi, eu comecei a ver algumas características em Davi. Por que Deus ele achou Davi, deu testemunho de Davi? Será que é porque Davi ele era bonitinho? Será que é porque ele era ruivo, né? Você vai lá estudar o Davi de Michelangelo, você vê um ruivinho com uma estrela na testa. Não, irmãos. Ele era um comedor de arroz e feijão como eu e você. Pecador como eu e você. Mas Deus olhou para ele e disse, eu achei. E Deus ele está procurando, irmãos. Amém?
E quando nós olhamos para a vida de Davi, irmãos, nós enxergamos isso. Amém? E agora eu vou começar a pregar, irmãos. Deus, ele achou Davi, homem segundo o meu coração. O tipo de pessoa que me agrada. O tipo de pessoa que eu quero. Eu achei Davi. Deus, ele está procurando pessoas, irmãos. Deus, ele não está procurando evangélicos. Deus, ele não está procurando crente. Deus, ele está procurando pessoas que entendem o seu amor, mas que geram prazer no coração do Pai. Amém? E Deus, ele está procurando pessoas. E que tipo de pessoas? Pessoas como Davi. E hoje nós vamos olhar para a Escritura e entender por que Deus, ele deu testemunho e disse, eu achei Davi. A ponto de Jesus ser chamado de a raiz de Davi, o descendente de Davi, o filho de Davi. Então, se Deus colocou isso aqui para nós temos que nos atentar para a vida de Davi e entender que o Senhor mesmo, Deus deu testemunho. Amém? E, segundo Crônicas 16:9, vai dizer que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Deus está vendo tudo, irmãos. Mas ele vai dizer para se mostrar forte com aqueles cujo coração são totalmente dele. Não são pessoas que não falham, irmãos. Não são pessoas que não erram. Não são pessoas que não pisam na bola. Mas são pessoas cujo coração não tem outra coisa que não seja o Senhor. Amém? Deus continua procurando. Ele vai falar em Ezequiel que eu procurei entre eles um homem que se colocasse na brecha. Deus queria destruir a cidade e ele procurou um homem para que não destruísse a cidade. E ele chegou para Ezequiel e falou, não encontrei. Porque Deus, ele não precisa de multidão, irmãos. Deus, ele não precisa de fervo. Deus, ele precisa de uma pessoa. Uma pessoa, irmãos. Amém? E ele está procurando. Como disse Jesus à mulher samaritana, e vem a hora. João 4:23. E a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura. Eu imagino que nesse mesmo exato momento, tem vários templos cheios de pessoas buscando a Deus. Mas tem tipos de pessoas que é Deus quem procura, é Deus quem acha. Amém? E é nessa noite ele está procurando pessoas. E eu enumerei mais ou menos 50 características, não vai dar para falar tudo. Vou falar pelo menos em 20 minutos. Quem me dá 20 minutos? Levanta a mão. 20, 40, 60, uma hora. Então nós chega lá. Eu que sou um cara limitado, eu achei 50 características. Será que Deus olhou para Davi? Por que Deus olhou para Davi e disse eu achei? Amém? Porque quando você vai estudar a vida de Davi, Davi ele cometeu vários erros, sim ou não? Talvez até mais erros que Saul, irmãos. Mas por que Deus foi tão misericordioso com Davi, com Saul não? Por causa do que foi falado nessa noite. Davi tinha um coração extremamente quebrantado, contrito. Amém? E é isso que Deus ele não espera a perfeição de nós, irmãos. Que nós vamos tropeçar, cair, pecar, mas nós temos que ter um coração como o coração de Davi. Amém? E quando eu olho Davi, eu vejo algumas qualidades. Quem quer ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Primeira característica de Davi. Davi sabia pedir e buscar o que realmente era prioridade. O tipo de pessoa que agrada a Deus, ele pede e busca o que realmente é prioridade. Feche os olhos, 1 minuto, irmãos. Se hoje fosse a Mega Sena do céu, se Jesus chegasse para você hoje e falasse, independente da minha vontade, peça o que você quiser, o que você pediria, irmãos? Pode abrir os olhos. Uns pediriam um carro zero, um triplex. Alguns pediriam o iPhone 17. Outros pediriam uma conta bilionária. Tudo isso é bom, irmãos. Outros pediriam um ministério de fogo, né, os mais espirituais, dar dugem nas pessoas. Mas Davi, ele entendeu e ele sabia pedir e buscar o que realmente era a prioridade. Salmos 27:4, ele vai revelar o que ele buscava e pedia.
Porque Davi ele tinha uma prioridade. E Davi ele queria buscar uma coisa só. Porque ele entendia o que era prioridade. E ele revela isso no Salmos 27,4. O que diz no Salmos 27,4? Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Sabe o que Davi queria, irmãos? Davi queria Deus. Quando Davi assentou no coração, eu quero é Deus, ele estava dizendo, eu tenho como prioridade o meu Senhor. Amém? Quem sabe pedir, buscar, recebe até o que não pediu e não buscou, irmãos. Você sabia que Davi nunca pediu para ser rei de Israel? Davi nunca levantou seu pedido de oração no caderninho lá do templo. Falou, Senhor, até o ano que vem tira Saul e coloca eu. Não, foi Deus que disse, eu achei, Davi. Porque quando nós pedimos e buscamos o que é prioridade, até o que nós não pedimos e buscamos, Deus, Ele nos dá. Lembra Salomão? Salomão estava tremendo as pernas porque Davi ia morrer, né? E Davi ele era tão metido que quando Deus falava bom de um rei, ele falava, Josias, você é bom, mas não é como o meu servo Davi. Imagina ele tomar um tapa na orelha. E daí Salomão estava tremendo as pernas porque agora ele não ia assumir a presidência da república, ele não ia assumir o lugar do Lula, que foi tudo errado. Não, ele assumiu o homem segundo o coração. Ele faz um jejum, ele faz um sacrifício. E Deus chega para ele, pede o que você quiser, Salomão, que eu vou te dar. Aí Salomão diz, é o Senhor dá sabedoria para conduzir esse povo. E aí Deus chega para ele, pediste bem, porque pediu sabedoria e entendimento, teu reinado não vai ter guerra. Porque quem sabe pedir e buscar, recebe até o que não pediu e não buscou. Amém? E o que é a nossa prioridade, irmãos? O que nós temos pedido? Jesus ele vai revelar a nossa prioridade. E aqui não estou falando que não pode pedir outras coisas, está falando prioridades, irmãos. Prioridades. Mateus 6,33 revela a nossa prioridade. E Davi entendeu, irmãos, isso. O que diz em Mateus 6,33, irmãos? Buscar em primeiro lugar a sua casa própria, amém? Buscar em primeiro lugar o seu ministério abençoado. Buscar em primeiro lugar a sua satisfação. Não, irmãos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas, está falando que é necessário, irmãos, vos serão acrescentadas. Amém? Essa é a nossa prioridade, irmãos. Amém? Mateus 7,7 vai dizer, quem busca, acha. Mas Jeremias 29,13 vai dizer, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Se nós não temos o achado a Deus, é porque nós não temos buscado, irmãos, de todo o coração. E essa é a primeira qualidade que eu enxergo em Davi. Segunda qualidade que eu enxergo em Davi, quantos querem ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Amém. Amém. Davi sabia reagir na adversidade, irmãos. O tipo de pessoa que agrada a Deus, ela sabe reagir à adversidade. Porque eu aprendi uma coisa. A ação, ela revela quem eu quero ser. Mas a reação, ela revela quem eu sou. Você quer conhecer uma pessoa? Pisa no pé dela. Não dá tempo de reagir, irmãos. A reação, a forma que eu reajo, ela vai mostrar o meu coração. E Davi, ele vai revelar isso. No Salmos 34. No momento mais difícil, que Davi estava sendo perseguido por Saul, ele entra numa caverna, a caverna de Adulão. E foi um dos momentos cruciais da vida de Davi, um dos momentos mais difíceis, mais tribulosos da vida de Davi. Davi, no momento mais difícil, que ele se finge de louco, irmãos. E diz que para o cara ser louco, ele rasga dinheiro e come o que o gato enterra, né? Davi quase fez isso, lê a história. Só que num dos momentos mais difíceis da vida de Davi, ele consegue pegar a sua harpa e escrever um dos salmos mais bonitos da Bíblia, dos salmos mais enigmáticos. Quando você vai estudar o Salmo 34, irmãos, é um dos salmos mais poéticos. Cada estrofe, na nossa tradução, quando você vai ler no original, ela começa com uma letra do alfabeto hebraico. Porque Davi, no momento mais difícil da vida dele, ele consegue fazer o quê? Poesia.
As pessoas que passam por tribulações, que entenderam por que estão passando, é as pessoas que reagem da forma certa às adversidades. E Davi mostra para nós no Salmo 34. No Salmo 34, em que Saul estava postando a foto de Davi no Facebook, procuro Davi vivo ou morto. Quem me achar, Davi consegue pegar sua harpinha e fazer um dos salmos mais poéticos da Bíblia, o Salmo 34. Ele vai dizer: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará para sempre em meus lábios. Porque o tipo de pessoa que agrada a Deus é aquele que entende que na hora da prova, Deus não tem culpa de nada, irmãos. É aquele que não atribui culpa alguma ao Senhor, mas consegue, em meio às provas, louvar o Senhor. Davi ensina a nós que no momento mais difícil da vida dele, ele conseguiu fazer poesia, irmãos. As pessoas que agradam a Deus é aquelas pessoas que no momento mais difíceis, elas conseguem olhar para o céu. Eu vou te bem dizer, não tenho nada para falar do Senhor. Isso são pessoas que agradam a Deus. E quando Deus olha para Davi, ele enxerga isso. O que nós fazemos, irmãos, quando nós passamos por adversidades? Por que serve a adversidade e a tribulação? A adversidade e a tribulação, ela serve para extrair o melhor de nós. Amém? É nas noites mais escuras que as estrelas brilham mais. Se quer ser o caldo de canas, vai ter que ser esmagado, irmãos. Você quer ser o azeitonas, vai ter que ser pisado. Você quer ser o vinho que alegra as nações, vai ter que ser pisado. Porque Deus, ele quer extrair o nosso melhor. Amém? A Bíblia vai dizer em Romanos 8, 27, 28, que todas as coisas elas contribuem para o bem. E o bem não é o bem-estar, irmãos. O bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o intuito da tribulação? Por que Deus ele permite todas as coisas? Tanto boas quanto ruins. Para que Cristo ele seja formado em nós. É isso que Paulo vai dizer. O bem e o propósito são a mesma coisa. Deus ele vai permitir todas as coisas na nossa vida. Com um propósito, formar Cristo em nós. E Davi, ele mostra para nós que no momento mais difícil, ele consegue pegar a sua harpinha e fazer uma canção que se torna um salmo, um dos salmos mais poéticos, que é o Salmo 34. Amém? Outra característica que eu enxergo em Davi. Davi tinha um coração extremamente grato, irmãos. Davi, ele tinha um coração extremamente grato. Ele vai revelar isso no Salmo 103. Se puder abrir para mim aqui, Lute. Salmo 103. Ele vai dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Davi tinha um coração extremamente grato, irmãos. E às vezes a gente é ingrato com Deus. Se nós fôssemos gratos, nós iríamos orar pelo menos 2 horas por dia, irmãos, só agradecendo. Só pegar uma caneta, um papel, Senhor, eu quero te bendizer por isso, por isso, por isso. E nós somos ingratos, irmãos. Eu acho que a ingratidão é uma das piores coisas que existem. Sim ou não? Se já ajudou alguém, a pessoa foi ingrata. E às vezes a gente é ingrato com Deus, irmãos. A gente agradece pela casa, mas reclama do IPTU. A gente agradece pelo carro, mas reclama do IPVA, irmãos. É ou não é? É verdade, irmãos. Talvez se o Salmo 34 fosse meu e seu, seria: murmurarei ao Senhor em todo o tempo, e a reclamação estará para sempre em meus lábios. Porque se acontece qualquer coisa, a gente reclama, irmãos. A gente é murmurador mesmo, a gente é assim, isso é coisa do velho homem. E nós temos que ser gratos. O maior exemplo de ingratidão é o povo no deserto, lembra? Primeira vez que caiu o maná, nossa, nunca vi um pão! E a palavra maná significa o que é isso? E aí foi passando o tempo na peregrinação. E aí o que eles falaram? Nós estamos cansados já desse pão vil. Nós queremos a cebola e o alho do Egito. Sabe, irmãos? Nós temos que ser mais gratos.
mais gratos. Gratidão é a moeda do reino. Ela não compra o que Deus fez. Mas quando nós somos gratos, nós estamos dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado. Gratidão é a consciência diária do favor de Deus. É entender a graça, irmãos. Nós não merecíamos nada, irmãos. E Ele quis nos agraciar. A Bíblia vai dizer que Ele é galardoador. Deus, Ele não deve nada para nós. Além dele dar a salvação, Ele vai dar galardão, irmãos. Por quê? Porque Deus, Ele não deve nada para ninguém. Além dele nos salvar, Ele ainda deu-nos o privilégio de sermos cooperadores na sua obra. E nós temos que ser gratos, irmãos. Grato, não só a Deus, as pessoas que passaram pelo nosso caminho. Amém? Amém. Eu lembro que Davi, ele estava num banquete, assentado. Talvez ele estava arrancando a coxa do frango, não sei. E aí ele diz, tem alguém da casa de Jonatas para me usar de benevolência? Aí os caras fazem um rastreamento no Facebook e falam, tem Mefibosete lá em Dodebar. E ele diz, eu quero ser grato a Jonatas. Quantas pessoas passaram pelas nossas vidas, irmãos, e às vezes a gente é ingrato. Lembra dos 10 leprosos? Dos 10, só um voltou, irmãos. Sabe o que é gratidão? É você todo dia voltar e agradecer. Amém? É entender, irmãos, que nós não merecemos nada. É graça, irmãos, é graça. E Davi tinha um coração extremamente grato. Ele vai dizer no Salmo 116, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Nós não podemos dar nada para o Senhor. A nossa gratidão. Amém? E nós somos, irmãos, nós somos assim. Se estoura a corda do instrumento, nós reclamamos. Se fura o pneu do carro, nós reclamamos. Se acaba a luz, nós reclamamos. Mas Davi não. Davi disse, bendize a minha alma, Senhor. E agora ele pega uma caneta e um papel. E não te esqueças, minha alma, não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Que sejamos mais gratos, irmãos. E Davi, ele mostra para nós que o tipo de pessoa que agrada a Deus é uma pessoa que tem um coração grato. Amém? É você entender que você não merece, mas Ele te escolheu. Outra característica que eu vejo em Davi, quantos querem ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Davi, ele tinha uma vida secreta. Davi, ele tinha uma vida devocional. Quando você vai estudar a história de Davi, quando Samuel vai ungir Davi, Davi nem estava em casa, irmãos. Lê a história. Ele estava lá atrás, nas ovelhas malhadas. E aí Samuel foi interessante que ele chega, ele vê Eliabe, né? Eliabe fortinho, com o terno da Dorias, ele fala, certamente está sobre mim o rei. E aí Deus fala, não, Samuel, seu GPS espiritual falhou. Aí ele vai passando filho por filho. Fala, meu Deus, será que eu entrei na casa errada? E ele chega para dizer, acabaram os teus mancebos? Aí Jessé fala, só tem um. E aí Deus chega para Samuel e fala, Samuel, não te atentes para a aparência, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Deus, ele enxerga o coração, ele sonda o coração. E Davi, ele tinha um coração. Davi, ele tinha uma vida devocional. Quando você vai estudar a história de Davi, antes dele derrubar aquele incircunciso, ele já tinha matado o urso e leão, irmãos, o secreto. Porque só pode derrotar gigante em público quem já derrotou urso e leão no secreto. É uma vida secreta, irmãos. Sem benefícios. Amém? E Davi, ele tinha uma vida secreta. Davi, ele tinha mais altruísmo do que ativismo. Hoje é o contrário, irmãos. Nós valorizamos mais o serviço do que a vida devocional. Por isso que nosso serviço, às vezes, a Deus vem sem qualidade. E o que será julgado no tribunal de Cristo não é o serviço em si. É a qualidade e a motivação com que nós fazemos o serviço. Uma vez eu vi um pregador falando que Davi queria matar o Golias porque ele queria casar com Mical. Mentira, irmãos. É porque no secreto ele já tinha matado o urso e o leão. Uma vida secreta. Quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, ele fala, entra no teu quarto, fecha a porta. E o pai que te vê em secreto, porque é um lugar, não é um quarto físico, mas é um lugar.
O Pai que te vê em secreto, Ele te recompensa. Hoje nós gostamos do público, irmãos. Amém? Mas Davi, ele tinha um coração, uma vida secreta. Mais do que ativismo, irmãos. E Deus, ele está procurando pessoas que valorizam. Uma vez eu queria contar um testemunho, tinha um pastor muito conhecido, não vou falar o nome dele, ele estava com a agenda cheia. E ele estava no avião, e aí Deus começou a falar com ele. Aí o Espírito Santo ministrou para ele assim, e ele com a agenda cheia. O Espírito Santo falou assim para ele: estou com saudade de você. Por quê? Porque o Senhor, ele valoriza muito a vida secreta, irmãos. Às vezes nós somos até exaustivos em falar. Deus, ele valoriza muito a vida secreta, o tempo que eu passo com Deus. Porque se eu perguntar aqui para todos hoje, quantos amam a palavra de Deus? Todo mundo vai levantar a mão pro alto. Mas quanto tempo nós passamos lendo a Bíblia, irmãos? Se eu perguntar aqui, quantos amam o Senhor? Todos vão falar amém, glória a Deus. Mas quantos oram, irmãos, de verdade? Passa tempo trocando ideia com Deus. Porque o que será julgado no tribunal de Cristo não é o serviço em si, é a qualidade do nosso serviço, a motivação. Tem um texto que Paulo vai dizer aos Romanos: o dia em que Deus há de julgar os segredos dos corações dos homens, por meio do Evangelho. E Davi, ele tinha uma vida secreta, irmãos. Uma vida sem interesses. Amém? Por isso que ele era um homem que agradou a Deus. Porque, irmãos, Deus, ele nos ama, e foi cantado hoje, ele nos ama mesmo. Mas quando Jesus, ele vai ser batizado, o Pai, ele dá uma declaração maravilhosa. Ele fala: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Porque a geração de hoje, irmãos, ela se apropriou tanto do amor de Deus, que ela diz: ele me ama tanto, não importa nem o que eu faço. Não, irmãos. Deus procura pessoas que entendem o seu amor, mas que agora são tão amados que geram prazer no coração do Pai. É por isso que a pregação de hoje não é sobre o amor de Deus. Isso aí a gente já está cansado de ouvir, irmãos. É sobre o nosso amor por Ele. Porque eu posso ter um filho, vamos supor, a mãe de um traficante, um pai de um traficante, ela deixa de amar o filho, mas ela chega para ele: ô filhão, que bom que você pegou 20 anos de cadeia. É assim? Não, irmãos. A mãe de um traficante, o pai de um traficante. Mas o filho não tem gerado prazer no coração da mãe. E Deus, ele busca pessoas que entendam o seu amor, mas que são tão amados que agora geram prazer no coração do Pai com as suas atitudes. A palavra vai dizer em Colossenses 1:10 que nós devemos viver para o inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós devemos viver para o inteiro agrado, irmãos. Não é por inteiro agrado do Senhor. Amém? Será que é possível nascer pessoas, irmãos, que entendem o amor de Deus, mas que são tão amados que agora geram prazer no coração do Pai? Pessoas que são inundadas com tanto amor que chegam uma hora, como o apóstolo Paulo disse: o amor de Cristo, ele tem um propósito. Ele me constrange, porque eu paro e penso: se um morreu por todos, logo todos devem morrer para viver para Ele. É por isso que Davi, ele entendeu, irmãos. Ele não era um homem perfeito, mas ele entendeu e ele gerou prazer. Um homem como eu e você, irmãos. Mas que ele entendeu e ele gerou prazer no coração de Deus. Outra característica que eu vejo em Davi. Eu queria que vocês abrissem agora. Tem um monte de características nesse texto. 1 Samuel 16:18. Só para a gente adiantar o contexto. Saul estava meio endemoniado. E naquela época eles tinham tangente, né? Que quando tocava o demônio saía. E aí Saul pergunta se alguém conhecia algum tangente, né? Algum músico. E aí tem um cara que aparece ali e fala: eu conheço um cara. Interessante que não foi Davi que postou no Facebook. Nós não precisamos nos autopromover, irmãos. Deus, ele está vendo nós. Amém?
E não foi Davi, porque a Bíblia diz que seja a boca dos outros que te louve. Nós não precisamos fazer autopropaganda de nós. O irmão avivalista, pregador. Não, irmãos. Eu conheço um cara aí. Ele não é conhecido, nunca tocou na marcha para Jesus, mas ele tem umas qualidades. E olha só o que o homem vai falar de Davi. 1 Samuel 16, 18. Lúcio, se puder colocar na Ark, eu estava lendo na linguagem de hoje. Amém. Vamos lá. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de... Ou seja, ele tem paternidade. Primeira qualidade, Davi ele tinha paternidade. Você quer conhecer um cara? Veja se tem alguém sobre ele. Você quer conhecer um cara? Veja se ele é submisso. Veja se ele tem um caráter de servo. Interessante que quando Davi ele mata Golias, a primeira coisa que Saul pergunta: de quem que ele é filho? Quem somos nós, irmãos? Quem é nosso pai? O cara não fala assim: eu conheço um cara aí que é desobediente, que não obedece. Não, irmãos. Eu conheço um filho de Jessé. Ele tem paternidade, irmãos. Você quer conhecer uma pessoa que agrada a Deus? Veja se ela é submissa. Hoje os crentes fazem as coisas, não dão nem satisfação, irmãos. Estou falando que o pastor tem que... Não, irmãos. Uma vez aconteceu uma situação na casa de recuperação. Um jovem foi fazer um culto lá sozinho e não falou para o pastor da igreja que a gente congregava. A minha esposa Camila conhece. E aí o que aconteceu lá? O homem caiu endemoniado, mas o demônio bateu em todo mundo, irmãos. Inclusive nele. Porque nessas horas a gente procura os nossos líderes. Vai tomar decisão, nós não procuramos. Vai tomar uma decisão séria, não procuramos nossos líderes. Não, Davi ele tinha paternidade, irmãos. Trazendo para nós hoje no corpo de Cristo. Quem está sobre nós? Nós temos obedecido de fato os nossos líderes. Eu falei aqui no último encontro que nós tivemos estudo. Sobre o último encontro de Marcos, né? E nós falamos sobre o reino da rebelião e o reino da submissão. Em Adão nós temos o reino da rebelião e em Cristo da submissão, irmãos. E nós temos que entender o que é submissão. Amém? Deus ele não colocou alguém superior ao outro. Não, Deus ele delegou para que a funcionalidade do corpo de Cristo. Amém? Por isso que nós devemos honrar os nossos líderes. E honrar é diferente de obedecer. Porque vamos supor, a Ana ela pode me obedecer se eu mandar ela escovar os dentes. E ela vai braba escovar os dentes. Mas ela não me honrou. Porque honra é diferente de obediência, irmãos. Honrar é você servir com prazer. Isso é submissão bíblica. É você honrar. Amém? Diferente de obediência. Porque às vezes a gente obedece brabo, faz a obra brabo. Né? É igual minha filha, irmãos. Eu pego um chinelo, ela fica mais branca do que o Colgate Total 12, mas ela não me honrou. Ela só me obedeceu. Porque honra é diferente de obediência. Amém? E Davi, ele tinha sobre ele. Quando você vai estudar a história paralela dos judeus, isso aqui é extra bíblico, tá, irmãos? Davi, ele tinha altas complicações com seu pai. Mas uma coisa é fato, Davi, ele nunca deixou de honrar seu pai. Ah, mas meu líder é difícil. O honre, irmãos. Seja submisso. Amém? Você quer conhecer um cara que agrada a Deus? Veja se tem alguém sobre ele. Segunda característica que eu vejo no texto. O belemita. Ele é de Belém, ele tem raiz. Hoje nós temos um advento, né, de desigrejados ou pessoas que ficam pulando, né, de galho em galho. Se Deus te colocou aqui, frutifique aqui, irmãos. Não, mas a DEC, irmãos, toda igreja tem defeitos. Toda igreja, irmãos, são seres humanos. Eu falei aqui na igreja da Bispo, nós vivemos numa natureza caída, num mundo caído. O mundo nos odeia e ainda tem o capeta para nos atazanar, irmãos. Você queria o quê? E às vezes o problema da nossa congregação somos nós mesmos. Nós que tantos reclamamos dos nossos irmãos, somos nós mesmos às vezes o problema.
O belemita, ele tinha raiz, irmãos. Frutifique onde você está. Se Deus te chamou para congregar na DEC, fique aqui. Frutifique na DEC. Amém? O belemita, ele tinha raiz. Terceira característica. Que sabe tocar. Em outras traduções, que toca bem. Em outras traduções, um bom músico. Você quer conhecer um cara que agrada a Deus? Ele faz com excelência aquilo que Deus confiou em suas mãos. O jovem não fala assim, eu conheço um cara aí, mas ele toca tão mal que o demônio sai de raiva. Ele começa a tocar... Não, irmão, eu conheço um homem que é bom músico, que toca bem. O que Deus tem confiado em nossas mãos, irmãos, e como nós temos feito a obra de Deus, aquilo que o Senhor confiou em nós. E o interessante é que Davi, ele não fez bem, ele não tocava bem porque ele ia tocar para Saul. Ele já era bom, irmãos. Porque quem faz com excelência, não faz para os homens ver. Nós fazemos com excelência quando as pessoas vão ver. Mas Davi não. Davi, o único público que ele tinha, irmãos, eram os manos que não davam nem glória a Deus. Só fazia bé. E Davi, ele... Onde você acha que Davi escreveu o Salmo 23? Você acha que foi sentado num trono? O Senhor é meu pastor. Não, irmãos. Foi no pasto, atrás das ovelhas malhadas. Ele diz, o Senhor é meu pastor. E de nada tem falta. O que o Senhor tem colocado em nossas mãos, irmãos? Num culto de quarta? De domingo? Abra a sua Bíblia. Não, irmãos. O que nós fazemos num culto de quarta e de domingo, no estudo para jovens, é a mesma forma, irmãos. Eu costumo falar isso. Eu prego como se fosse a minha última pregação, irmãos. Porque estamos fazendo ao Senhor, como disse Pedro, como para o Senhor, não para agradar a homens. Porque se fosse para agradar a homens, Pedro diz, não seria servo de Cristo. Amém? Então, o que Deus confiou em nossas mãos, irmãos, é a parábola dos talentos. Quando o Senhor vir prestar conta, Ele vai dizer, servo meia boca, que fez tudo se arrastando, é isso? Não, servo bom e fiel. O que Deus tem colocado em nossas mãos, irmãos, e como nós temos feito a obra de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 49, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós fazemos para o Senhor de qualquer jeito, irmãos. Às vezes nós fazemos coisas no mundo melhores do que faríamos para o Senhor. A gente dá o que sobra para Deus. É verdade, irmãos. A gente, quando vai preparar um sermão, é uma luta, irmãos. Mas quando a gente vai viajar, a gente prepara a melhor mala, a melhor roupa. A gente tem um entusiasmo, irmãos. Mas para Deus nós não temos. E é verdade, irmãos, isso. Isso é uma realidade hoje na igreja. O que o Senhor confiou em nossas mãos, como nós temos feito a obra de Deus, irmãos. Amém? É o que eu falei, a qualidade do nosso serviço. Porque Deus, ele não julga apenas o serviço, porque todos servem a Deus, mas a motivação o que nós fazemos. Sabe, irmãos? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Glórias, pois a ele eternamente. Amém. Paulo, ele entendeu. E Paulo, ele tinha uma convicção que ele não receberia galardão de homens, irmãos. É por isso que ele vai dizer lá no finalzinho da Epístola aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer, por isso sejam firmes, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque aquele que trabalha na obra do Senhor, o seu trabalho não é vão. Nós podemos não receber elogio de homens presentes, mas o Senhor é galardoador, irmãos. Galardoador. E Ele vai recompensar cada um pela qualidade da sua obra. Outra característica que eu vejo no texto, já vou terminar, irmãos. Não vai dar para a gente falar de todas, mas eu queria falar uma aqui, sisudo em palavras. O que quer dizer sisudo em palavras, irmãos? Prudente em palavras. E aqui, irmãos, que nós tropeçamos. E o que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que guarda a língua. É uma pessoa que pensa antes de falar.
E agora eu vou entrar aqui em alguns textos, irmãos. A gente já está finalizando. Aí você pode dizer assim, não, mas eu falo mesmo, eu sou sincero. Não, irmãos. Nós estamos entristecendo a Deus com a nossa sinceridade, às vezes, pelo nosso falar. Porque a Bíblia diz que se nós não guardamos a nossa língua, nós somos insensatos. Tiago vai dizer que o varão que guarda a sua língua, ele é maduro, capaz de dominar todo o seu corpo. Você quer conhecer um crente maduro espiritualmente? Veja o que ele fala. Jesus disse, a boca fala o que o coração está em abundância. E nós, irmãos, tropeçamos muito na língua. E agora eu queria ler alguns textos, irmãos. E agora eu vou entrar na Bíblia, tá, irmãos? Provérbios 16, 24. Favo de mel são as palavras agradáveis, doçura para a alma e saúde para o corpo. Uma pessoa que é prudente no falar, quando ela fala, é como favo de mel, irmãos. Uma pessoa doce. E é saúde para os ossos. Uma pessoa que é prudente no falar, ela cura até aquela doença aqui do osso, como que é o nome? É que o Manu falou, é osteoporose, né? Até isso. Uma pessoa que é prudente, que sabe refrear sua língua, ela é como favo de mel e saúde para os ossos. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e refreia a sua língua, o Senhor livrará a sua alma de angústia. E aqui eu abro um parênteses. Principalmente no casamento, irmãos. Porque mulher guarda. Porque há 39 semanas você falou. Então guarda a sua língua, irmãos. Quer falar? Guarda a sua língua, refreia. Tá lá no trabalho, os caras rádio peão falando mal do patrão. E aí chega no patrão, você é mandado embora. Ah, mas eu sou dizimista, mas é um linguarudo. Tá com vontade de falar? Refreia a sua língua. O Senhor vai livrar a sua alma de angústia. Tá na igreja, irmãos. Aí fala mal do irmão, daqui a pouco o irmão fica sabendo, aí tem uma reunião, ó, você foi chamado lá que você falou mal. Irmãos, a gente não refreia a nossa língua, irmãos. E aí a nossa alma vai ser angustiada. Mas aquele que guarda a sua língua e refreia a sua boca, o Senhor livrará a sua alma de angústia. Provérbios 18, 21. O livro de Provérbios é pedrada. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que utiliza bem dela, comerá do seu fruto. O maior profeta na nossa vida, irmão, somos nós mesmos. O que nós temos falado? Ah, essa casa aqui é um inferno. Ah, essa igreja aqui, pelo amor de Deus. Tá bom, irmãos. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que utiliza bem dela, comerá do seu fruto. Tomemos cuidado com o que nós falamos, irmãos. Amém? Olha esse Provérbios 18, 12. Alguém cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Tem pessoas que são tão tagarelas, irmãos, que o problema não é ser tagarela. O problema é que quando ela fala, é só para ferir. Meu irmão, como você engordou, né? Não, irmãos. Alguém cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua do sábio é medicina. O que a língua do sábio faz? Ela cura. Ela sara. Quem nós somos, irmãos? Olha esse provérbio aqui também, 25:11. Como maçã de ouro numa bandeja de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Aí você pode dizer assim, mas eu falo a verdade, eu sou sincero. Mas até a verdade, irmãos, dita sem amor, ela tem o poder de só ferir. Mas uma palavra dita no seu tempo, ela tem o poder de curar. John Wesley dizia que uma palavra dita sem amor, ela mata. Mas uma palavra dita em verdade e no seu tempo, ela tem o poder de dar vida. Quem somos nós, irmãos? Um homem que agradou a Deus sabia falar, irmãos. Provérbios 22:11. O que sabe falar terá por amigo o rei. Quer dizer, vai conquistar as pessoas. Hoje nós temos mais afastado as pessoas pelo que nós falamos do que atraído as pessoas, irmãos. Provérbios 15:23. Aquele que sabe dar a resposta adequada é uma alegria, a palavra dita no seu tempo,
quão boa é. Provérbios 16, 23. O homem sábio pensa antes de falar. Por isso o que ele fala convence mais. Colossenses 4, 6. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, a fim de responder a cada um. Como temos falado, irmãos. Tiago 3, 2. Todos nós tropeçamos em várias coisas. Quem tropeça aqui? Mas o que não tropeça no falar é varão maduro, capaz de dominar todo o seu corpo. E aqui eu finalizo, irmãos. Mas você pode falar assim, mas Davi pecou. Né? Porque a minha mente de crente... Mas Davi pecou, né? Mas até no pecado de Davi nós podemos aprender algo. Que o tipo de pessoa que agrada a Deus tem algumas características em relação ao pecado. Porque se Davi fosse perfeito, irmãos, só ele poderia, né? Mas Davi, uma das características que Davi tinha quando ele pecava, Davi ele assumia o BO. Diferente de mim, irmãos, que às vezes quero sempre dar uma desculpa. Não sei você, mas eu, né? E nós queremos sempre dar uma desculpa. Mas Davi não. Davi quando peca, Deus fala que o filho dele ia morrer. E aí ele faz um jejum. Porque não é errado, irmãos, fazer jejum para Deus reverter uma situação. E Davi, ele fez um jejum. Só que aí chegaram para dar notícia, né? Os homens meio que com medo, né, de dar notícia. Davi, seu filho morreu. E Davi diz, prepara um churrasco. Ele não vem a mim, mas eu vou a ele. Porque Davi ele não atribuía culpa nenhuma ao Senhor pelos seus erros. Davi não colocou culpa em Betseba, irmãos. Davi, ele não deu desculpa pelo seu pecado. Ele falou, eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. E nós sempre damos desculpa. Sempre, irmãos. Quando nós pecamos, nós pensamos mais no diabo, irmãos, do que em Deus. Quando nós pecamos, às vezes nós pensamos mais no ministério do que em Deus. Nós pensamos mais no que isso vai poder nos prejudicar. Mas Davi não. Davi no Salmo 51, ele vai dizer, ele vai pedir 3 coisas, irmãos. Ele vai pedir mais, mas tem 3 coisas que eu quero dar ênfase. Ele vai falar, Senhor, não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. E ele vai dizer, e restitui não o meu reinado, que eu nem sei o que vai acontecer. Mas a alegria da salvação. Porque Davi, ele entendeu, irmãos, que ele ofendeu a Deus. O maior arrependimento não é quando nós pensamos nessas coisas, irmãos, que vai nos trazer dor de cabeça, prejuízo. Se a minha mulher vai ficar brava, se o pastor vai ficar chateado, se a igreja vai me tirar do ministério. É pelo simples fato de nós ofendermos a Deus. Mas eu tenho uma boa notícia, irmãos. 1 João 9, texto conhecido. Filhinhos, não pequeis. Mas se acontecer esse acidente do pecado, fique tranquilo. Nós temos um advogado diante do Pai. Jesus Cristo, o justo. E Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O maior sinal, irmãos, para um crente é quando ele peca e ele se entristece. E Davi, ele fala isso no Salmo 32. Enquanto eu calei os meus pecados, pelos constantes gemidos de dia e de noite, porque a mão do Senhor pesava sobre mim. Davi, ele ficou um tempo sem arrependimento. Interessante que Davi, ele estava com a melhor roupa, mas por dentro dele estava tudo podre. Fala, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos de dia e de noite. A maior prova para nós, irmãos, é quando nós nos entristecemos mesmo com o pecado. E eu entendo, irmãos, que nem para pecar nós presta mais, irmãos. Quem foi capturado por esse amor, irmãos? Como Cantares diz, o seu amor me capturou. Porque o seu amor é mais forte do que a morte. Como bálsamo derramado, assim é o teu nome. Quem foi capturado por Jesus, irmãos? Nem para pecar presta mais. Porque nós temos agora uma divina semente. Amém? É muito bom dizer, tu és o meu amado.
Mas agora nós temos que dar uma resposta. Eu também sou seu, Senhor. É muito bom dizer, o Senhor me ama. Mas eu também te amo, Senhor. É muito bom saber que o Senhor faz coisas por nós. Nós também queremos fazer coisas para o Senhor. Amém? Cantares vai dizer assim, um texto lindo, irmãos. Que é o teu amado, mais do que outro amado? Pergunta para a Sunamita. O meu amado tem os cabelos pretos como o corvo. Os seus olhos são como os olhos das pombas, junto às correntes das águas. Lavados em leite, postos em engaste. A seu quadril é como ouro marfim. A sua boca é muitíssimo desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu amigo. Ó filhas de Jerusalém. Quem foi capturado pelo amor de Jesus, irmãos? Nenhum pecado mais nos agrada, irmãos. Amém? E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Faltou 45 características. Mas quem sabe numa próxima. Olhe para Davi. Pecador como eu e você, mas Deus enxergou atitudes nele. Que Deus ele enxergue coisas em nós. Que disse, esse é meu filho amado. Mas Marcos, mais do que te amar, você tem gerado prazer em mim. Com as suas atitudes. Amém? E nós falamos um pouco aqui. Se puder se levantar, vamos orar. Os irmãos vão louvar e agradeço a oportunidade. Perdoa pelo horário. Achei Davi. O Senhor está procurando pessoas. E o Senhor está aqui nessa noite, irmãos. Ele está procurando pessoas. Imagina ele dizendo, eu achei o Marcos. O tipo de pessoa que me agrada. Eu achei o Marcelo. O tipo de pessoa. Eu achei a irmã Camila. Eu achei a irmã Ana Paula. Eu achei o irmão Jefferson. A irmã Regina. O tipo de pessoa que me agrada. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos achar, Senhor. Mesmo estando nós mortos em delitos e ofensas, o Senhor nos chamou para a sua família, a família de Deus. E hoje nós fazemos parte desse corpo, dessa casa espiritual, Senhor, como pedras vivas. Estamos sendo edificados, estamos aprendendo todos os dias com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós já entendemos o amor do Senhor. Mas, Senhor, nós queremos também expressar o nosso amor por Ti, com as nossas atitudes. Que possamos olhar para a vida de Davi, Senhor, ver essas características. E ver se há em nós algum caminho mau, Senhor. Se alguma das coisas aqui que foi faladas hoje, Senhor, que o Senhor venha nos transformar, Senhor, segundo a sua palavra. Porque a palavra é viva, Senhor, nós cremos, a palavra é eficaz. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a instrução de todo homem, para que ele seja apto e perfeitamente instruído em toda boa obra. E nós nos aquietamos para receber a palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha alcançar os nossos corações, Senhor. Pai, nós queremos expressar, Senhor, nós queremos viver para o inteiro agrado do Senhor. Nós queremos ser prudentes no falar, nós queremos, Senhor, ser pessoas que têm como prioridade, Senhor. Nós queremos Te louvar, Senhor, quando tudo está dando certo, mas também queremos Te louvar, Senhor, quando tudo está dando errado. Nós queremos Te louvar, Senhor, por ter nos colocado aqui na DEC, que nós possamos frutificar, criar raízes aqui, que possamos ser submissos aos nossos líderes, aos nossos encargos, Senhor, que possamos honrar os nossos líderes, honrar mesmo, Senhor, com inteira certeza de coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa os Teus servos que aqui estão. Os que não puderam vir, abençoa com a mesma graça, Senhor. Visita os enfermos e que a Tua mão, Senhor, alcance-os em nome de Jesus. E que o Espírito Santo, Pai, que é o aplicador, o inspirador e o intérprete das Escrituras, venha selar essa palavra em nossos corações. Para louvor do Teu nome, em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos. Louvado seja Deus.
Deus abençoe grandemente a vida do presbítero Marcos. Amém. Louvado seja Deus. A qual trouxe essa palavra.